E você que está aqui hoje vai entender o porquê do grande reset do mercado solar e entender que esse reset, para quem fizer a coisa certa, vai ser uma oportunidade. Quem não mudar, quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar para trás, como já ficaram nos últimos anos. Esse é o momento mais importante da década, ou talvez da história do mercado solar. Quem entendeu que a partir de hoje existe um grande reset no mercado, vai entender que a gente tem uma oportunidade, que estamos num momento de virada e que, se antecipar isso, vai ter vantagem. Quem chegou no mercado em 2021, 2022, talvez ali em 2023, viu o mercado solar em expansão acelerada. Eu cansei de, na época, conversar com o integrador que tinha 40% de lucro, 45% de lucro. Né? Eu sei que tem alguns hoje que ainda tem esse tipo de margem, mas são empresas bem pequenas, que não têm custos ou não fazem as contas direito, tá? Mas na época 45% era comum. Hoje a gente vê 12, 13, 14, 15% de lucro. 15% já é muito, né? A gente viu uma demanda crescente, pouca concorrência, era um mercado inexplorado, tinha uma baixa barreira de entrada. Já tinha muitos, né, comparado a 2013, quando o Guilherme entrou no mercado, mas não tinha tantos quanto tiveram em 2024 e 2025. Agora, qual o cenário de agora? Vamos contextualizar isso. Mais concorrência, preços exprimidos, né? Então, quando você vê o barateamento dos equipamentos, dos insumos da China, você acaba descendo ainda mais seu ticket médio, consequentemente, né, se você não tiver uma boa eficiência nos seus custos, também vai ser a sua margem. Então, mais concorrência, preços mais exprimidos, sem contar a prostituição do mercado, né, os concorrentes vendendo mais barato que você compra do fornecedor, ciclos mais longos, né? Então, uma venda que acontecia em 7 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, se tornam 6 meses, 1 ano, e um mercado mais exigente, tá? E eu te digo isso, não é assistindo de fora, eu te digo isso participando e estruturando máquinas de vendas todos os dias. Aqui nessa call de hoje deve ter pelo menos uns 20 a 30 mentorados nossos que podem falar disso. Então, a gente está muito próximo do cenário de vocês há muito tempo. Então, existe padrões, né? E como a gente mensura, né, todos os nossos mentorados de CRM, tem ferramentas onde a gente consegue ter esses dados, a gente mensura e consegue entender os movimentos que acontecem no mercado. Então, acompanha comigo. Atualmente, nessa virada, no reset do mercado, o jogo ele muda. Então, como funcionava antes, não vai funcionar mais. Então, a gente sai de uma época onde a força e o barulho dava resultado para uma época que a eficiência vence, uma estrutura enxuta vence, a previsibilidade vence. Porque se você tem isso, você tem o que é mais importante para a sobrevivência da sua empresa, que é lucro. Não dá mais para a gente acreditar que apenas no esforço, na vontade, no jeito que dava certo antes, vai continuar funcionando. Kaique, vai acabar do nada, a partir de hoje você continuar fazendo amanhã. Não é assim que funciona, é um reset silencioso. Eu estou trazendo à tona para vocês esse reset. Não adianta daqui a 3, 4, 5 meses vocês falarem, caramba, o mercado ficou ruim, as coisas ficaram tristes, aconteceu. Não adianta, porque hoje a gente está te dizendo, está acontecendo uma mudança e o que funcionava lá atrás não funciona mais. Mas calma, porque a mudança é uma mudança de paradigma, é uma mudança de perspectiva. Por quê? O cenário mudou e você continua olhando para o cenário anterior com a mesma visão. Então, você enxerga a mudança, mas você acredita que não dá para fazer diferente. Quando a gente fala de mudança de cenário, a gente também tem que falar de mudança de mentalidade, né? De olhar para o cenário novo com a mentalidade nova. Então, muitas empresas continuam operando com a mentalidade antiga e perdendo espaço para quem se atualizou. Então, quem é que vence esse jogo? Quem vence esse jogo é quem tem acesso ao conhecimento certo. Então, se você não tem o resultado que você quer ter, é porque você não tem o conhecimento que você precisaria ter para alcançar esse resultado. A nossa provocação aqui, time, é uma só. É crescer quando ninguém cresce. Então, a gente parou de negar a realidade, a gente parou de falar assim, olha, eu falei muito tempo aqui, quase um ano falando desse time, fator externo, ele impacta, mas não justifica. Fator externo impacta, mas não justifica. Fator externo impacta. O que é fator externo?
São as leis, a legislação, a política, a economia, o financiamento. Tudo isso impacta no teu resultado, mas não pode ser justificativo do teu resultado, porque se você tem uma meta, se você tem indicadores, e se você tem o volume necessário de abordagem, todo o funil que a gente sabe como que funciona, o resultado é consequência. Então, como é que a gente cresce no mercado enquanto ninguém mais cresce? Então, meu objetivo hoje é te mostrar como dominar quando outros recuam. Como transformar 2026 em um ano mais forte da sua história, mesmo em um mercado mais competitivo. Primeiro ponto, focar no crescimento. É expandir mesmo quando o mercado desacelera. Quem aqui conhece a máxima de comprar na baixa, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas o Bitcoin está fazendo um movimento de queda. Então, quando você compra na queda, é a melhor oportunidade. É igual aluguel, né? Quando você vai alugar uma casa ou um imóvel, quando a economia está baixa, né? O imóvel comercial, o imóvel ele tende a ficar mais barato. Quando tem 3, 4, 5, 6, 7 imóveis, ele tende a ficar mais barato. Então, a gente precisa entender como é que eu tenho uma visão de crescimento, mesmo no momento em que todo mundo do meu lado está em crise. Todo mundo do meu lado está no caos. Todo mundo do meu lado enfrenta problemas. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui participa de algum grupo, que nesses grupos tem aquele cara chato que fica justificando a falta de resultado por fatores que ele não consegue controlar. Então, o problema é o mercado, o problema é o dólar, o problema é a China, o problema é a mentoria, o problema... Então, esse cara, ele acredita que é mais fácil ele culpar alguém pela falta de resultado do que assumir a própria responsabilidade pela falta desse resultado. Então, entenda que 95% do mercado pensa desse jeito, 95% do mercado é vítima da própria realidade. Então, se você entender que você é capaz de construir uma máquina que gera demanda todos os dias e, como consequência disso, você gera vendas, você entende que dá para crescer em um mercado que a sua concorrência tem um nível muito baixo. Então, você acelera, você ganha velocidade enquanto outros param e você começa a dominar o seu mercado regional. Uma coisa que talvez parecia muito difícil há um ano atrás, hoje é uma grande oportunidade. Quem viu grandes empresas do varejo fecharem as portas porque a promessa era vender no volume com margem baixa e financiar para o cliente a custo próprio. Quem viu essas empresas que eram muito grandes acabarem em um mercado que era intermediário, mas que estavam preparados para conseguir surfar essa onda. Então, o jogo é justamente esse. Você precisa estar preparado agora, quando o mercado está em baixa, para que quando você tiver a onda do mercado, você surfar essa onda. E melhor do que isso, é conseguir ter um impacto mesmo sem onda, mesmo na calma. Você deixa de ser um barco à deriva esperando uma boa maré e começa a ter propulsão, né? Porque você tem um motor acelerador que gera demanda qualificada para você. Não existe falta de lead. Quem te falou que o mercado não tem demanda está mentindo. Existem intenções claras de compra no mercado solar. O problema agora é que quem chega primeiro ganha. Quem demora fica para trás. Então, o jogo agora é de quem chega primeiro. Eu tenho certeza que aqui, quem prospecta já ligou para uma empresa e o cara falou, eu coloquei energia solar. Imagina se você tivesse chegado há 6 meses atrás, antes desse cara colocar energia solar. Então, o jogo não é porque não tem lead, porque tem lead pra caramba. A questão é como eu chego mais rápido no lead certo. Como eu chego mais rápido na oportunidade certa. É exatamente dominar esse canal de geração de demanda é o que vai te colocar em vantagem. Lembra que eu te falei que o funil de vendas, a venda ela acontece por consequência de vários fatores? Então, a venda só acontece quando tem proposta, a proposta só acontece quando você conecta com o cara e só existe conexão se você prospectar. Então, quanto mais rápido e quanto maior volume você conseguir fazer esse fluxo de gerar cada vez mais prospecções, para gerar cada vez mais conexões, para gerar cada vez mais propostas, como consequência você ter mais vendas. E aí tem uma galera olhando para venda, chega com o time de vendas e fala, vamos ter uma reunião para definir vendas. Não existe reunião de vendas, né? Existe reunião de indicadores de quê? De volume de abordagem, de volume de prospecção, de volume de ajudamento, de volume de reengajamento. Então, a gente precisa começar a olhar para o lugar certo. E quem te disse que não falta lead, ou que falta lead, que o mercado está difícil porque o pessoal não está comprando, está mentindo. O mercado tem gente comprando porque ainda tem gente precisando.
Apenas 4% das unidades consumidoras do Brasil possuem energia solar. Se você pega para a Austrália, eles têm 19%. Eles têm um potencial até 2030 de chegar a 9% a quantidade de unidades consumidoras no Brasil. Então, faz a conta. Em 4, 5 anos, o mercado ele vai dobrar de tamanho. E o que é que você está fazendo para se preparar para esse crescimento? Imagina, todo o mercado daqui para trás vai dobrar nos próximos 5 anos. E não é o Kaique que está falando, tá? Você vai, coloca lá no canal Solar, pesquisa os índices de pesquisa do mercado, que essas pesquisas elas são divulgadas. Não é se vai dar certo, né? A pergunta é, será que vai dar certo? Se você é empresário, você não está aqui para testar. Você não está aqui para voltar a ser CLT se tudo der errado. Não tem negociação com o cara que é empresário. Não tem negociação com o cara que escolheu fazer dar certo. Ele sabe que não tem outro jeito. O único jeito que tem é fazer dar certo. E é essa a mentalidade. O que é que eu faço para poder dar certo? Então, nessa jornada, no tentar fazer dar certo, você vai ter várias topadas. Você vai tentar prospectar pelo WhatsApp e vai cair. Você vai tentar contratar uma pessoa e ela não vai ficar. Você vai tentar investir em uma consultoria, não vai dar certo. Você vai tentar investir em marketing, não vai dar certo. A questão que diferencia do cara que chegou lá para o cara que não chegou lá é o cara que não chegou lá, ele desiste. Ele não se dá a oportunidade de passar pela zona do desconforto. Então, o que vocês precisam entender é o que é que vocês conseguem controlar. Não gaste energia com o que você não controla, não. Gasta energia com o que vocês conseguem controlar. O modelo antigo morreu. Indicação passiva, né? Não é aquela indicação intencional, com processo, com cadência, com mensagem intencional, não. Falando do antigo, né? Chegava lá 5, 6, 7, 10, 15, 30, 40, 50 indicações, vendia o que dava, o que não dava ficava por lá mesmo, e todo mês a gente ia apagando incêndio, né? Andando em círculo, correndo atrás do próprio rabo. O outro ponto é que o tráfego pago, cada vez que passa, acelera. A gente investe em tráfego aqui também, a gente acompanha outros mentorados que investem em tráfego. E antes, hoje você pagava 2, 3, 4 reais no lead, hoje você paga 40, 60, 70, 80 reais no lead, e tudo bem. Né? A grande questão é que a conta tem que fechar. E aí, muitas vezes, a gente está colocando muita energia, muito dinheiro, muito tempo em um canal que, por mais que dê certo, pela característica desse canal, não vai retornar. Qual é a característica do residencial? Um ticket baixo. Então, por mais que o seu tráfego pago dê muito certo, você tenha 20 vendas no mês, se forem 20 vendas no mês de 15 mil, você tem 300. Você tem 300 mil reais de faturamento e mais 15 passivos, né? 15 passivos que você vai ter que administrar nos próximos 25 anos. Diferente de uma venda que poderia ser 300 ou de 2 vendas que poderia ser 150 mil cada. O meu único desafio com vocês, estou aqui, time, é que vocês consigam fazer as próximas 2 vendas de 150 mil. E existe um caminho para fazer as 2 próximas vendas de 150 mil. Você entende que o jogo não é das próximas 50 vendas, é das próximas 2 de 150? E se você constrói uma estrutura, constrói um processo para você focar um mês inteiro para fazer 2 vendas, e beleza, por mais que dê errado no primeiro mês, por mais que dê errado no segundo mês, no terceiro mês você conseguiu fazer 2 vendas de 200 mil cara, 400 mil reais, e segue 3 meses com estratégia nova, com um canal mais barato, vocês conseguirem colocar o mesmo valor. Então a questão, time, não é se vai dar certo nos próximos 30 dias, é como eu faço dar certo e escalar o resultado que deu. E quando você começa a pensar da forma certa, os resultados aparecem. A questão é, você não apenas aprende e implementa de qualquer jeito, você aprende e aprende a mentalidade por trás, entendeu? Não adianta você entender a tática se você não entende a estratégia. Porque a tática, se der um problema, você fica desprevenido. Se você entender a estratégia, se você tem um problema na tática, você pega um atalho. Então, o que a gente enxerga? Empresas dependentes de indicação passiva, empresas dependendo de tráfego caro para escalar, empresas tendo SDR, tendo que fazer ligação, e é 200, 300 ligações sem resultado. É um follow-up falho, né? Um follow-up que não tem cadência, não tem intencionalidade. As mensagens de acompanhamento do cliente de oi, fulano, bora fechar. Oi, fulano, você vê a proposta. Oi, fulano, você já decidiu se vai avançar. Não tem uma construção de relacionamento. Então, esse modelo, ele é antigo e ele não funciona mais. Ah, Kaique, mais ou menos assim. Beleza, cara, você poderia estar vendendo 30%, 40% a mais se você fizer do jeito certo. E aí a escolha sua, é particular seu. Se você quiser continuar no modo antigo, tudo bem. O que eu estou te falando é,
existe esse caminho. E nesse novo modelo, a gente tem 3 pilares que regem a sua visão sobre os seus próximos passos. Então, quando você for analisar a partir de agora a sua estrutura, a gente tem que entender como que eu tomo decisões baseadas em dados reais. Então, assim, time, não dá mais para você depender do meu vendedor me disse. Meu vendedor me disse que o mercado está ruim. Meu vendedor me disse que está difícil fechar agora por causa do financiamento. Meu vendedor me disse que o custo é mais barato. Não tem como mais depender de vendedor me disse. A gente tem que olhar o CRM e entender quantas ligações foram realizadas no dia, quantos agendamentos foram realizados no dia, quantas apresentações foram feitas, quantas vendas foram fechadas. Se você não tem um acompanhamento de funil diário, você está deixando o seu vendedor trabalhar como quer, ou muitas vezes como ele sabe trabalhar. E o seu papel como gestor é liderar esse cara, é apresentar as ferramentas necessárias para que esse cara tenha mais resultado. Então, o modelo de gestão, você que é empresário, você tem que ter um modelo de gestão para o seu time. Pode ser um modelo de gestão facilitado para o time. Quem não sabe, eu geralmente falo um pouco, né? Sou pós-graduado na PUC, na gestão de novos negócios, e um ponto que a gente fala muito, né, de o teu processo, ele não precisa ser complexo, né? O teu processo, ele já existe, ele só precisa estar definido. Eu não preciso ter um livro gigante com muita informação que eu nunca vou olhar. Eu preciso ter apenas o que dá certo funcionando em 2, 3 páginas, uma página só bem concisa. Então, quando você tem gestão, quando você sabe quais são os processos, quando o teu vendedor entende com clareza quais são as suas expectativas em relação a ele, você tem uma estrutura que acontece sem fricção. Ela só acontece. Quando a gente fala de gestão e processo, é um ponto fundamental para que as tecnologias sejam implementadas. Então, não adianta eu querer, nesse momento, implementar uma IA, implementar a de mensagem, implementar um CRM, investir em tecnologias, se o meu processo não tá construído, se não tem um modelo de gestão, se eu não sei quais são as responsabilidades do meu time. Primeiro, a gente vai para o básico, e depois que a gente tem um básico definido, a gente escala isso através das tecnologias. É claro, as tecnologias nos ajudam também no apoio à gestão, que é aqui que a gente vai ter acesso a esses dados. Mas não adianta você ter a tecnologia com todos os dados, se quando você olha para esses dados, você não consegue ter segurança no que fazer a partir deles, porque você não sabe se aqueles dados refletem a realidade. E por que você não sabe? Porque os processos não estão claros. A etapa de conexão para um pré-vendedor é quando eu conversei com o cara. A etapa de conexão para um outro vendedor é quando eu conversei com o cara qualificado. E aí, quem que está certo? Quem está certo é que está seguindo o processo. Então, por isso que é fundamental você ter um processo bem definido. E vendas. A gente tem que ter um time de vendas focado em fechamento. Não dá para o meu time de vendas ser o cara que prospecta, ser o cara que envia a proposta, ser o cara que acompanha no pós-venda, que faz a visita técnica, que faz a venda de painel, que faz a venda de manutenção, que faz a venda de monitoramento. E tem que focar, é essencialismo, é fazer uma coisa bem feita, é fazer essa única coisa bem feita e te gerar 80% da tua receita. É sobre ser simples, mas ser bem feito. É sobre ser simples, mas sobre ser bem feito. A gestão ela tem que ser simples, mas ela tem que estar definida. A tua ferramenta de CRM ela tem que ser simples, mas ela tem que estar bem parametrizada. E teu time comercial ele tem que ter poucas funções, mas eles têm que saber o que eles têm que fazer. Eles têm que saber quais produtos eles precisam vender. A gente fala com empresas de energia solar, mas você não pode se limitar a vender apenas energia solar. Vocês vendem energia, vocês vendem um dos ativos mais escassos da face da Terra. Quando eu falo de reset, time, é porque toda a humanidade está olhando para um ponto só, energia. E você é um cara que é embaixador dessa tese, você é embaixador dessa causa. Então, se você vende energia de determinadas formas, você nunca mais perde venda. Então, é ter um modelo de gestão certo, com as tecnologias certas, e um bom portfólio com um bom script para fechar as vendas da forma certa. E a escolha é simples. Ou o integrador continua no jogo antigo, ou ele desaparece. Não tem meio termo. Porque quem se atualizar vai crescer como nunca. Então, se você entendeu que agora é o momento de transformação, seja bem-vindo. A SolarForce ouvindo vocês diariamente e entendendo que, muitas vezes, um produto tem uma maturidade que a outra pessoa não consegue absorver. A gente construiu algo totalmente automatizado, que você não tenha esforço, que você não tenha risco, que as coisas aconteçam sem depender de você.
sem depender do seu nível de maturidade, sem depender do seu tempo de adaptação e sem depender do seu nível intelectual em ferramentas, tecnologia e vendas. Então, a nova oportunidade não é trabalhar mais, é o que eu falei lá atrás. É implementar um canal de geração de demanda automática, capaz de prospectar oportunidades qualificadas todos os dias, enquanto você foca no que realmente importa, que é gerenciar o time de vendas, fazer com que seu time tenha um portfólio de produto e fazer com que você tenha a melhor experiência possível no seu pós-venda. A Solarforce tem 3 anos, a gente começou no finalzinho de 2022, em novembro, para ser exato. A gente não tem uma reclamação no Reclame Aqui. A gente, um caso esporádico de alguém invadir a call, é a primeira vez que acontece na nossa história. E sim, a gente teve que devolver dinheiro 3 vezes. A gente devolveu o dinheiro 3 vezes para 3 clientes que falaram não consegui ter resultado. Em 2 deles, eles implementaram o que tinha que ser feito, só que teve rotatividade da equipe dele e ele não conseguiu implementar. Mas ainda assim, a gente falou, beleza, você acreditou, você apostou, eu vou te devolver seu dinheiro. E um não implementou de jeito não, começou a encher o saco, falei, toma aqui o dinheiro, mano. Mas eu só fiz aquilo a única vez, não faço de novo. E aí o Guilherme conversou comigo e falou assim, mano, você já percebeu que quando a gente tem um produto que a gente entrega a garantia, o cara, ele compra só para pedir a garantia de volta, ele vai entrar, não vai fazer nada, só para no final dizer assim, ó, cadê meu dinheiro? E aí eu falei, caralho, mano, é verdade, o que é que a gente vai fazer? Aí a gente sentou, né, conversou e falou assim, ó, mano, vamos tirar esse produto, porque primeiro que a gente apoia o perfil errado, a gente não quer o cara que espera que as vendas aconteçam como mágica, né? A gente quer o cara engajado, que pensa como empresário, quer crescer. Esse cara, ele vai ficar no primeiro programa ali, ele não vai avançar com a gente, ele não vai ter TV, ele não vai gerar mais renda para a Solarforce, então eu vou perder tempo, vou perder energia, vou perder dinheiro com um cara que não entende o quanto é valioso que ele está adquirindo, entendeu? Então, a gente tomou a decisão de, inicialmente, instituir a garantia, mas eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei assim, mano, não é possível. Acho que não é só a foto que está errada. Tipo assim, a gente não pode tirar a garantia. A gente confia no nosso produto, a gente confia no nosso método. A gente tem que construir algo, velho, que a gente dê garantia e seja assim, ó, seja impossível do cara falar que eu não entreguei resultado. E aí, quando eu criar um produto que eu entenda que é impossível o cara não perceber resultado e entregar garantia. Qual é o modelo antigo, time? Qual é o modelo antigo? Eu vou contratar 2 BDRs, né? Cada um vai receber ali uma média de R$2.000, R$3.000 por mês. Então, 6 mil vezes 12 dá 700 e poucos mil. Coloquei 50 mil aqui no ano para arredondar. Mais 20 mil de leads, de dados, tá? Dados qualificados, dados com consumo, dados enriquecidos. Não é aquelas listas que vocês compram por aí, não. São dados, tá? Plataforma de automação, ferramenta, IA, integração, gestor para poder gerenciar os BDR, script. Uma máquina dessa, ela gera de 150 a 250 mil de custo por ano. Beleza? Kaique, esse valor é alto ou é baixo? Quem é? Deixa eu entender aqui com essa galera. Quem acha que esse valor aqui é alto ou baixo? Comenta aí pra gente. Ó, o Donizete falou, depende do retorno. O Nunes falou, para a minha realidade hoje é muito alto. É isso, a resposta, o Antônio botou alto demais, a resposta certa depende mesmo, tá? A resposta certa depende. Porque pensa comigo, a gente está estruturando aqui uma máquina de prospecção, beleza? Máquina de prospecção está me trazendo leads com consumo médio acima de R$2.000. Qual a minha expectativa mínima? Se eu fizer tudo errado, se eu contratar 2 SDRs, colocar a lista, plataforma, gestor, IA, ferramenta, script, consultoria, se eu colocar tudo, tiver 150 mil, 200 mil do ano, qual é a minha expectativa? Minha expectativa é que eu tenho, por muito baixo, ali, 2 vendas no mês, tá? Com todo esse investimento, 2 vendas no mês de 100 mil cada. Beleza? O mínimo, tá, time? O mínimo para uma empresa que vai contratar 2 pré-vendedores, vai investir 150 mil. 2 vendas de 100 mil reais cada. Então, 200 mil. 200 mil vezes 12 meses, eu estou falando aqui de 2,5 milhões. Então, a gente tem 2,5 milhões de faturamento. Se eu arredondar aqui para fazer a conta, 2,5 milhões para fazer a conta fácil, 20% de lucro, eu estou falando aqui de quê? De 500 mil. Beleza? Então, pensa comigo. Se eu coloco 150 mil de custo e tenho 500 mil em 12 meses de lucro líquido, vendendo 2 vendas de 100 mil reais por mês, beleza? Eu tenho 3,5% de retorno sobre investimento. Eu tenho mais de 350% aqui. Quem me diz que energia solar dá mais retorno que investir em venda? Não tem como.
O rendimento da energia solar é 30% ao ano e já é um puta negócio. Imagina você multiplicar por 3 vezes o teu investimento nos mesmos 12 meses. Não tem nada mais lucrativo do que investir na sua operação. Só que junto com o investimento existe o risco. Beleza? Então, assim, a grande questão... Não, eu quero é mais, é isso aí, Marcelo. Eu quero é mais. Eu quero, cada vez, quanto mais custo você coloca, imagina que você está colocando 200 mil aqui, vai sair 600 mil aqui, 700 mil aqui, 800 mil aqui. Se essa conta for previsível, o jogo vai. O que não dá é para você ter esse custo sem previsibilidade, sem processo, porque aí é um balde furado. Você vai encher o balde de água, né, vai colocar um bocado de lead. Né? Quem nunca viu aquele cara que botava 50 mil em tráfego pago, só vendia para quem queria, e todo o resto, que não queria, ou que não queria naquele momento, fica para trás, e aí ele vende para o concorrente. Então é um balde furado, o cara coloca um bocado de dinheiro, vai tudo pro ralo. E, time, vou falar uma coisa para vocês, tá? Tem gente que gasta 250 mil por mês em tráfego pago e não tem os 500 mil de lucro no ano. Entendeu? Eles investem 250 mil por mês e não tem o lucro que a gente está falando aqui. Com 2 de 100 mil por mês. Então, beleza. A pergunta é, esse modelo antigo é um modelo caro? Depende. Depende do quê? Do resultado. Qual é o problema desse modelo? É o risco. Pessoas que são mais maduras, elas sabem o risco que correm, fazem a proporção e toma. Eu, Kaique, saí de um autônomo em 2022 para um empresário em 2023, um ano depois. E aí eu saí de uma empresa em 2023 de 5 para uma empresa em 2025 de 15 colaboradores. Então, eu saí de 3 anos sozinho para uma empresa com 15 colaboradores hoje. Beleza? Então, eu entendi o quê? Existem formas de crescimento. Existe um crescimento baseado em pessoas. Mas antes de ter um crescimento baseado em pessoas, eu preciso ter consistência de caixa. Então, primeiro você acerta a fórmula e depois você escala a fórmula. Nunca ao contrário. Nunca coloca as pessoas primeiro para depois entender como funciona a expansão. Beleza? Comecei um ano sozinho para entender o jogo, validei o jogo, entendi o modelo, o Guilherme entrou em 2023, em novembro, Gui, vamos acelerar. Quando a gente acelerou, primeiro mês a gente bateu a nossa meta, que era 100 mil reais no primeiro mês. O produto era 6 mil reais na época. O produto, a gente tem produto de 120 mil hoje. O produto era 6 mil na época. A gente vendeu 100 mil com um produto de 6. E o que a gente entendeu? A gente já vendia a prospecção. E aí o que a gente falou na cabeça, pô, a gente tem que aumentar o nosso ticket médio, né, mano? Se a gente vende, aumenta o ticket médio, e aí saiu de 6 para 12, para 20, para 30, para 40, para 60, para 80, para 120, porque a gente começou a entender como que funcionava para gerar demandas cada vez mais qualificadas. Beleza? E é essa mentalidade que funciona com você. Investimos aqui na SolarForce quase R$1 milhão com operação só esse ano. Só esse ano aqui na SolarForce a gente gastou mais de R$1 milhão. Isso aqui custa, ó. A gente tem 7 pessoas presencial e mais 8 pessoas home office. A gente tem um custo muito grande esse ano. Só que a gente entende que existe uma conta do ROI, né? Então tem 30% de custo, tem 30% de lucro, tem 30% de investimento da empresa. Então sempre sobra. Só não sobra se, primeiro, eu não souber o que estão fazendo, e segundo, eu tirar tudo que a empresa gera e colocar no meu bolso pessoa física. Né? Que aí eu vou ter que chamar o Lucas do financeiro para puxar a orelha de vocês, né? Que ainda tem integrador que já fatura 1 milhão e ainda está dividindo pessoa física e pessoa jurídica, pelo amor de Deus. Né? Não vou nem falar sobre isso aqui. Tá bom? Mas, time, o modelo antigo é ruim ou bom? Depende. A grande questão é o risco. E aí, agora, eu vou olhar para o olho de vocês aqui e perguntar, time, quem que está disposto a correr risco? Manda aqui, quem que está disposto a correr risco? Olha que pergunta estranha, né? Quem que é essa pergunta estranha? Quem está disposto a correr risco? O Pedro está disposto. Deixa eu ver a galera que está aqui, ó. O Craveiro está ali, ó. A Messi, o Vitor Danilo, que é ali. Olha lá, o Marcelão já está correndo, já colocou. O Marcelão já tem o terceiro ou quarto produto com a gente, já colocou uns 60 mil aqui dentro de casa. Marcelão é um cara que corre risco, isso é legal. Legal, time, show de bola. É isso aí. A galera corre risco. Por quê, time? Porque não tem como. Tem gente que quer ter o resultado para depois ter o investimento. A gente sabe que na lei da vida, né, na sistêmica, a gente primeiro investe ou dinheiro ou tempo e a gente tem o retorno. Tem gente que está aqui que não quer colocar tempo, porque já não tem tempo. E tem gente que está aqui que tem muito tempo e está disposto a colocar dinheiro. Então, é assim que funciona a lei da vida, a lei do investimento, tá? Qual é o novo modelo, time? É uma máquina completa, operando todos os dias, sem você precisar contratar, gerenciar ou se preocupar. A SolarForce, a partir de hoje, vai criar para você as listas, os disparos de área,
follow-up automático, IA respondendo, IA qualificando, IA agendando, painel atualizado, time monitorando e você focado no que você sabe fazer. Nesse momento, eu anuncio o grande reset do mercado solar, onde as empresas do mercado solar que dominarem os canais certos vão dominar 2026. Você, a partir de agora, tem duas escolhas. A primeira é reagir ao mercado, é esperar ver o que acontece, é competir apenas com preço, é perder a margem, é sofrer com incerteza, é ficar para trás. Ou liderar essa mudança, liderar esse reset, construir o seu território regional, se posicionar como a maior marca do seu mercado. Time, eu comecei há 3 anos atrás como um autônomo que estava me aventurando no mercado solar. Eu vi grandes empresas que na minha época lá atrás eram referências falirem, porque não souberam se adaptar ao jogo. A SolarForce hoje é a maior empresa aceleradora de vendas do mercado solar. Não tem nenhuma empresa, e eu desafio você trazer para mim aqui, empresa que tem mais mentorados de ticket médio alto. Os nossos tickets médios são de 30, 40, 50 mil. Não tem empresa do mercado que vocês conhecem que tem tanto clientes ativos quanto a SolarForce e nem tem tantos clientes na carteira quanto a SolarForce. E isso foi um trabalho consolidado, entendendo a dinâmica do mercado e jogando o jogo, liderando as inovações. Desde pequeno, a gente era copiado. Então, empresas grandes viam a gente fazer os movimentos e copiavam a gente. Beleza. Toda vez que os caras copiavam a gente, eles já estavam atrasados, porque a gente já estava no próximo passo. E é assim que sua empresa tem que estar, sempre sabendo qual é o próximo passo. E quando você está rodeado de integradores que têm a mesma visão, que estão jogando o mesmo jogo, fica muito mais fácil você saber o que fazer. A partir de agora, você não está mais sozinho. A partir de agora, você está com uma equipe que está focada dia e noite, que acorda e dorme pensando em como resolver o seu problema. Então, eu sei que tem a galera que está aqui que vai liderar esse reset e o seu próximo passo se chama Next. Eu sei que tem uma galera que está aqui que não conhece a SolarForce ainda. Eu sei que tem uma galera aqui que já conhece a SolarForce, mas não é mentorado. Eu sei que tem uma galera aqui que já é mentorado. Eu sei que tem uma galera aqui que é mentorado da Turbo. Eu sei que tem uma galera que está aqui que é galera do Mastermind. Tem uma galera que está aqui já pagou 120, já pagou 80, já pagou 70 mil. Mas hoje nasce o Next, que é o nosso produto que foi construído sobre toda a nossa experiência no dia a dia com os nossos mentorados. Foi ouvindo todo dia, foi ouvindo feedback. Time, acredite, eu amo ouvir o feedback. Quando o nosso amigo integrador entrou aqui para falar da gente, eu fiz questão de ouvir, porque é no feedback dele que a gente cresce. Agora sim, não vou ouvir feedback errado, né? Mas se você fala, Kaique, desse jeito aqui na minha empresa dá mais certo, eu vou ouvir, eu vou analisar, eu vou medir, eu vou testar, deu certo? Você é convidado para compartilhar isso aqui dentro da nossa comunidade. O nosso mentorado também tem a oportunidade aqui dentro de ser um próximo mentor, porque é o dia a dia, a gente aprende junto com vocês. E o Next é exatamente isso, é o seu próximo passo para o crescimento. Então, o Next foi criado para pegar na sua mão, de novo, é uma solução anti-falha, anti-desengajado. É um processo que vai dar certo se depender de você, porque a única coisa que você tem que fazer é o que você já faz, que é vender. Então, o que é o Next? O Next, nos próximos 12 meses, você vai ter leads qualificados todos os dias, de forma garantida na sua máquina. A gente vai ligar a nossa máquina e todos os dias a gente vai prospectar o nome da sua empresa e gerar conversas ativadas no seu WhatsApp todos os dias. Nos próximos 12 meses. Vamos ser um canal para você de geração de demanda B2B, tá? Geração de demanda B2B qualificada. Então, se você já tem prospecção, continua. Beleza? Não tem problema, continua. Se tem tráfego, não tem problema, continua. Seja mais eficiente. Mas a gente vai construir um canal paralelo para que você consiga ter benchmark para comparar, beleza? E também consiga gerar caixa, para esse próprio caixa pagar toda a tua estrutura. Além disso, time, a gente vai ter as monitorias. O Next, isso aqui é muito importante vocês entenderem. O Next não é aula, o Next não é curso, o Next não é mentoria, beleza? O Next não é mentoria. O Next a gente tem monitoria. O que é monitoria? A gente vai abrir o teu funil e falar assim, ó, ô, seu João, a gente abordou 760 nos últimos 15 dias, 760 leads nos últimos 15 dias, desses 760, 37 responderam. Os 37, 14 viraram proposta. O que aconteceu com essas 14 propostas?
E a gente vai fazer a monitoria do processo, para entender o que está acontecendo e poder ajustar. Então, a gente vai ter 12 meses de demanda, com leads qualificados todos os meses, né? Garantidos, leads garantidos todos os meses. É uma máquina. Consultorias individuais com acompanhamento 1 a 1 personalizado. Então, são 6 consultorias durante 12 meses. Cair que não está dando certo, vai para a consultoria, ajusta a máquina, bota para rodar. Semanalmente, tem acompanhamento da monitoria. Então, é máquina. Pensa que você vai ter um engenheiro da tua esteira industrial olhando para a etapa da tua esteira e falando assim, mano, ajuste isso aqui no teu pitch, ajuste isso aqui. Como a gente já vai ter te entregado o lead na metade do processo, você não vai ter mais o problema de ter que fazer lista, que fazer ligação, entendeu? Esse aqui você não tem mais, esses descartes de trabalho, a gente vai fazer isso por você e vai te entregar, né, só os ajustes contínuos da tua apresentação. E a máquina funcionando, né? Você vai ter um sistema completo operando por você. O que você ganha? Crescimento, lucro, previsibilidade, volume, risco e escala dos seus resultados. Tudo o que você precisa para crescer em 2026 e chegou agora exatamente o momento de você ver o que está incluso nesse programa. Beleza? Então vamos lá. Vamos construir as listas, vamos fazer os disparos. Você vai ter um domínio, né, uma página configurada no seu nome. Você vai ter um IA respondendo, um IA qualificando, um IA agendando e rotinas automáticas de follow-up, que é o quê? Seu João, você viu minha mensagem anterior? Seu João, olha isso aqui, olha essa conta de 2.634 que foi para 115. Você quer ter economias como essa? Então, existe uma cadência de fluxo de mensagens intencionais para conduzir o cara de ocupado para um cara curioso e fazer o cara parar para conversar com você. Beleza? Então, o que é que vamos ter? Temos aqui a máquina de prospecção automática, tem um valor anual, tá? Valor anual de R$48 mil. Temos as consultorias individuais, 6 consultorias individuais ao longo do ano para acompanhamento individual 1 a 1. Temos mais as monitorias semanais, né? Toda semana te acompanhando para ver o teu resultado do nosso canal. Painel de indicação, né? O painel do indicador, você vai ter um CRM para te mostrar o funil de quantos vocês abordaram, quantos vocês ajudaram, quantos foram realizados, quantas vendas foram feitas, sem custo, né? Então, você não vai ter custo da geração de demanda, nenhum custo do acompanhamento, nenhum custo das monitorias e nenhum custo das ferramentas. Existem alguns pontos que vocês precisam entender antes de conhecer o próximo passo. Muita gente fala, não tem lead bom no mercado, só tem lead desqualificado. Vou te dizer uma coisa, o mercado não esfriou, o cliente não apareceu, a demanda não sumiu. O que você precisa fazer é alcançar os clientes certos, com as características certas, utilizar os canais certos para que você tenha um volume certo e, consequentemente, você consiga ter o resultado de vendas. Então, não é falta de lead, é falta da estrutura certa com o custo mais baixo possível. Segundo ponto, Kaique, eu não tenho tempo para prospectar todo dia. Beleza, eu entendo, cara. O cara que é o preso, o cara que está solitário, o cara que muitas vezes tem até uma estrutura, mas é o cara que ainda está nas partes operacionais da empresa fazendo por todo mundo, porque o cara é centralizador. Ele fala, eu não tenho tempo para fazer lista, eu não tenho tempo para fazer follow-up, eu não tenho tempo para insistir com o cliente, eu não tenho tempo para qualificar, eu não tenho tempo para agendar. A gente criou um produto que a nossa máquina faz tudo, a nossa máquina responde, a nossa máquina qualifica, a nossa máquina agenda, e a gente te entrega o lead na sua mão, só para você fazer o fechamento de vendas e apresentar o portfólio certo para o perfil do cliente. Não tem como ter mais desculpa, porque a máquina trabalha para você. Agora sim, se eu te entrego 30 oportunidades, 40 oportunidades, e com consumo relevante acima de R$2.000, e você não consegue ter resultado, aí talvez o problema não seja a demanda, talvez o problema seja o funil de vendas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai te acompanhar para que a gente ajuste essa estrutura. Kaique, isso parece muito complicado, esse negócio aí de gestão, esse negócio de tecnologia, negócio de IA, né? IA, todo mundo está falando aí, mas não sei como é que funciona, se tem que pagar, se é de graça. Você não precisa fazer nada, tá? Você não precisa configurar, você não precisa aprender ferramentas, você não precisa montar automação, criar script, fazer lista, entender de IA, você não precisa de nada. Você não precisa dominar mais tecnologia. É sobre ter parceiros que fazem por você. E aí o que a gente faz? Lista, disparo, sequência, follow-up, IA, qualificação, alinhamento, monitoramento, ajuste semanal dessa máquina, te apresentando os resultados. Te apresentando os resultados nos próximos 12 meses. Imagina se na tua estrutura você tivesse um canal automático de geração de oportunidades todos os dias
para que você só tenha um trabalho de fechar. Kaique, eu tenho indicação, eu tenho tráfego pago, eu preciso parar com esse tráfego pago de indicação para poder trazer essa solução? Não, você pode ter essa solução como mais um canal seu. Kaique, já não estou contente com o meu pessoal do tráfego que está trazendo lead ruim, né, lead de ticket médio e baixo, e eu quero parar com o cara do tráfego e não quero mais dar indicação. Beleza, coloca o nosso funil, a gente vai gerar demanda para você vai ter qualificações, leads qualificados, né, oportunidades com consumo acima de R$2.000 para apresentar propostas. E fica tranquilo que você vai ser treinado. Kaique, nunca vendi B2B. Cara, você tem treinamento toda semana. 2 treinamentos toda semana. É impossível. Eu desafio alguém que veio para a Solarforce e passou mais de 2 meses sem ter aula toda semana. Não tem como. Tem aula 2 vezes na semana ao vivo, time. Não tem como você estar aqui dentro se não puder assistir essas paradas. E se não funcionar para mim? Isso aqui é interessante. Ó. Se não funcionar para mim, por que o resultado vem? Né? Por que o resultado acontece? O resultado acontece porque tem volume diário, porque tem um fluxo de cadência que não vai falar com o cara só uma vez, vai falar com o cara várias vezes. Vai ter uma inteligência que vai entender os scripts e começar a melhorar cada vez mais os scripts para ser cada vez mais inteligente. Vocês conseguem automatizar ou otimizar isso semanalmente, porque vocês estão fazendo análise através de dados. É processo, time, não é sorte. E o mais importante, né, a gente vai ajustar continuamente, porque não existe mágica, não existe receita de bolo. Não é você chegar, entrou, puf, entendeu? Falei que não, Guilherme. Não é assim que funciona. Você tem que testar, ajustar, melhorar. É PDCA. Tem uma galera que é engenheiro aqui, como é que a gente faz? Planeja, faz, analisa, ajusta. É um processo de melhora contínua, time. E é exatamente essa mentalidade de engenharia de vendas que a gente traz para os nossos mentorados. E aí tem a crença, né? Kaique, é muito caro. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar o mercado melhorar. Eu vou esperar aquelas 2 vendas cair. Eu tenho 2 vendas aqui, né, de R$130 mil. Aqueles cara vai fechar daqui a 7 dias. Semana que vem, fala comigo. Semana que vem, fala comigo que eu vou dar entrega. Eu vou pagar à vista esse projeto. Né? E tem essa galera que chega... Vou pagar à vista. Mas o que acontece se você esperar? Se você esperar, os seus concorrentes prospectaram primeiro que você. Então, pensa aí. Aqui tem quantas pessoas nessa sala? 70, 80? Sei lá. Pensa que a gente tem 15 na Bahia e está 15 prospectando as 150 mil supermercados disponíveis na Bahia. Deixa eu ter um número, tá? Se a gente tem 15, tem espaço para todo mundo. Se a gente começa a ter 100 prospectando a mesma base de empresário, você entende que esse canal tende a saturar com o decorrer do tempo? É isso. É isso que aconteceu com o tráfego, é isso que aconteceu com a indicação, é isso que aconteceu com venda porta a porta, é isso que aconteceu com o vendedor externo, com outros canais. Eles saturaram. Hoje você vai fazer um porta a porta, você não acha mais o dono no mercado, você não acha mais o dono na academia, você não acha mais o dono na farmácia. O cara não está lá, o cara está no escritório, o cara está em casa, o cara está andando de jet ski, o cara está em qualquer lugar, mesmo na porra do escritório. Então não adianta você pegar o teu vendedor para sair 12 horas no sol quente para visitar o cara que não vai estar lá. Você consegue alcançar esse cara através de um envio de mensagem que é automático e acontece para 200 ao mesmo tempo. Tá? Então, se você esperar, os clientes que já estavam prontos para comprar vão deixar de comprar, porque você não vai ter a metodologia certa. Você perde meses de vendas, você perde margens que nunca voltam, você perde território para alguém que tomou a decisão certa de você. Quando você age, você acelera seu crescimento, aumenta sua agenda, diminui seu ciclo de vendas, melhora a sua escalabilidade, né? Você escala porque você tem métodos, você tem processo, você replica, né? Você contrata, coloca o cara no processo, executa o processo. Você não precisa contratar mais um melhor vendedor, você contrata um vendedor novo, disposto e quer ganhar dinheiro. E aí você coloca no processo para o cara executar. Aí o cara vira uma máquina, várias máquinas como essa. É para isso que você tem que olhar, não para aquele vendedor que está querendo cobrar R$5.000 fixo, que já passou por 7 empresas do mercado solar, que está te empurrando aí que ele é a melhor opção para você. Esse cara não vai querer trabalhar com volume, não vai querer trabalhar com CRM, esse cara não vai querer ser gerido, esse cara não vai querer ter rotina de ligação. Então,
Se você contratar errado, você já começa perdendo no jogo. Então, você tem que ter acompanhamento. Se você tem uma agência de tráfego e você não sabe de tráfego, você já perdeu o jogo. Você tem que ter acompanhamento. Se você contrata, você já perdeu o jogo, porque se você não sabe. Se você tem tráfego, você perde o jogo. Se você contrata um gestor, tem gente que pega o gestor da concorrente. Aí coloca, agora vai dar certo. Aí o gestor ele é formado em quê? Em coach. O gestor ele é formado em palestras motivacionais do YouTube. Ele é especialista de TED Talks. Ele pega aqueles videozinhos de 15 minutos, aprende a palestra, e aí ele é um cara que fala muito bem. Mas quando você fala para o cara gerir, quando você fala para o cara qual o volume de agendamentos por dia, qual o volume de no-shows que não aconteceram, de reuniões que não aconteceram, qual o volume de leads que eu posso repescar agora, esse cara não tem noção, porque esse cara é muito bom de motivação, ele é muito bom de levantar o astral da equipe, mas é muito ruim de fazer as coisas acontecerem. Então, o que a gente tem que fazer é mudar a mentalidade dos caras que a gente tem na equipe para uma mentalidade baseada em resultado. É isso. É mudar a mentalidade dos caras para resultado. E como é que resultado se mede? Se mede através de dados. Primeiro ponto, se você automatiza a tua geração de demanda, você tem um volume maior de reunião. Você lembra que quanto mais propostas eu tenho, mais venda eu tenho? Beleza? Mas essa lógica só funciona se você tem a reunião com o perfil de cliente ideal. Se você tem o dobro de reunião com um lead ruim, não adianta esperar um resultado maior. Beleza? Fizemos esse acordo aqui. Ciclo médio reduzido. Quando você tem processo com datas, limites, né, com ciclos, então a minha proposta tem um vencimento de 48 horas. Seu João, eu consegui esse valor aqui direto do site da distribuidora, eles atualizam todo dia e eu consigo a negociação para você que encerra em 48 horas. Eu não posso segurar essa proposta por mais de 48 horas. Eu consigo uma posição sua pelo sim ou pelo não, amanhã, que horário? E aí você fez o quê? Você foi intencional, explicou porque você está sendo intencional, fez. Quanto tempo que você precisa pensar? Quanto tempo que você precisa falar com sua esposa? Você precisa de 30 minutos para começar hoje à noite? Beleza. Então, você conduz o cara na venda e você reduz o ciclo de fechamento porque você conduz. É que nem o cara do McDonald's. Você vai querer batatinha por R$1 a mais? Você quer aumentar a sua batata por R$1 a mais? De 10 pessoas que elas oferecem, elas só vendem para 2. Beleza? 2 naquele pedido, ou naquela unidade, a cada 10. Agora imagine todos os McDonald's da Bahia, depois todos os McDonald's do Brasil, depois todos os McDonald's do mundo oferecendo isso. Eles têm bilhões de receitas todos os anos oferecendo da forma certa. Então, se você oferecer da forma certa, do escrito certo, a tua taxa de conversão no volume, ela aumenta. E, é claro, o retorno sobre investimento, ele é quase instantâneo, tá, time? Não existe nada, e aí eu desafio alguém a provar que existe, não existe nada que gere tanta transformação no resultado como investimento em vendas. Ou investimento em aquisição de clientes, ou em investimento em treinamento, ou investimento em tecnologia para melhorar o acompanhamento. Quando você não tem CRM, você coloca o CRM, cara, você aumenta de 20% a 30% de forma imediata, porque você organizou os dados que muitas vezes estavam confusos. Então, a sua empresa não precisa investir em mais tráfego, a sua empresa não precisa contratar mais pessoas, a sua empresa não precisa mais investir em marketing digital ou marketing externo de rádio e televisão. A sua empresa precisa ser mais eficiente. Você precisa olhar para dentro, olhar para os seus recursos e entender como é que eu posso fazer mais resultado com o que eu estou na mão. Será que em vez de eu ligar 3 vezes, se eu ligar 4, se eu ligar 5, meu resultado melhora? Se eu mudar esse script, meu resultado melhora? Qual é o problema? Quando você faz isso sozinho, você faz na tentativa e erro, e a tentativa e erro tende a ser mais caro. Quando você já faz isso com alguém que já validou isso em inúmeras operações semelhantes à sua, você ganha tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro. Beleza? Todo esse arsenal de ferramentas tem um valor total de R$92 mil. E o valor do projeto Next, pelos próximos 12 meses, é o valor de 12 vezes de R$4.000. Time, isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é um absurdo. Você vai terceirizar a sua geração de demanda com um custo menor do que um BDR. Se você fosse contratar um BDR pleno, você pagaria 4 mil de salário para esse cara. Se você fosse contratar um gestor de tráfego, você pagaria 4 mil reais para esse cara, sem contar o valor de investimento em tráfego. Se você pegasse 4 mil, você contrataria um gestor
para a sua operação. Então, por R$ 4.000, você tem, além de estrutura de IA, você tem acompanhamento, você tem ferramenta e você tem, de fato, a script, um processo de melhoria contínua em fazer parte da nossa estrutura. Time, 12 vezes de 4.000 ou R$ 46.000 no Pix. Essa é a maior oportunidade da história que você vai ver nesse programa Next. Reflita no que eu trouxe para você aqui hoje e entenda. É um momento de virada, é um momento do reset. E se você é mentorado Solar Force e acreditar que você está satisfeito onde você está, não se preocupa. Vamos continuar olhando para a sua máquina e fazer as coisas acontecerem. Se você não tem nenhum programa de aceleração Solar Force, cara, essa é a melhor oportunidade para você entrar sem depender de você, tá? Não é mais mentoria, não é mais um treinamento de educação, não é mais acompanhamento individual apenas, né? Você vai ter uma terceirização da tua estrutura de geração de demanda. Lembra que eu te falei lá atrás que a gente cancelou a nossa garantia? Esse é o produto, e é o produto onde a gente dá a garantia de risco zero. Você não assume nenhum risco. Se em 12 meses você não conquistar resultados financeiros com a Next, devolvemos todo o valor investido de volta. Beleza? Você fica com todo o plano estratégico, com todos os insights, com todas as ferramentas que já recebeu, e nós assumimos o risco. O risco é todo nosso, a decisão é sua. Time, qual é o acordo que vamos fazer aqui agora para deixar claro os critérios, tá, da não devolução do dinheiro? Beleza? Para ficar claro para todo mundo e ser certo pelo certo. Esse investimento se paga com apenas 2 vendas B2B de 100 mil. Então, qual é a minha garantia? Se em 12 meses você não garantir pelo menos 2 vendas, não quero que você faça isso no mês, tá? Mas para ser justo e para ser racional, se em 2 meses vocês não garantirem o investimento de vocês de volta, a gente devolve os R$ 48.000. Beleza? 2026 será o melhor ano da sua vida se você resetar agora. Se quer entrar nesse grupo que vai crescer em 2026, enquanto o mercado se ajusta, se quer dominar a sua região com a máquina de geração de demanda automática que chega nos seus potenciais clientes primeiro que seus concorrentes, a hora é agora. Preenche o formulário. Tamo junto, obrigado demais pela participação de todos. Tá? Foi sensacional estar aqui, foi sensacional poder trazer um pouco mais da minha visão, da visão da Solar Force para o mercado solar. Não estamos em crise, estamos em momento de oportunidade, e quem entender isso vai surfar uma grande onda. Conta comigo, vamos para cima, tamo junto. Um abraço, até mais, tchau, tchau.